Será que quando Jesus curava, será que era Jesus mesmo que curava? Ou será que era a fé da pessoa que fazia com que a cura acontecesse? Essa é uma das perguntas que eu vou responder nesse vídeo, né? Eu gosto muito desse tipo de pergunta. Se você quer saber, né? Óbvio, quer saber a minha visão, né? Não quer dizer exatamente que seja verdade, mas a minha visão sobre essas questões relacionadas à religião, Deus, Jesus, etc. Deixa aqui abaixo, eu gosto muito de responder sobre isso. Embora a gente converse sobre isso, o principal objetivo aqui do canal é fazer você ser uma pessoa mais próspera financeiramente. E, se você tem também essa intenção, participe do grupo Prosperidade Sem Esforço. Todos os dias eu publico um conteúdo gratuito e exclusivo dentro desse grupo fechado do WhatsApp. Tem um link aqui na descrição, no primeiro comentário. Eu vou responder 3 perguntas aqui nesse vídeo, mas a primeira vai ser essa. E a pergunta foi da Júlia Carvalho. Ela falou exatamente assim, ela perguntou: você acredita que quando Jesus curava, o poder estava nele ou na pessoa que acreditava, né? E só de a Júlia já fazer essa pergunta, porque ela entende dos paranauês, né? E aí, para responder isso, aqui na Bíblia tem várias passagens relacionadas a isso, né? De Jesus fazendo curas e tudo mais. E eu escolhi uma dessas passagens que mostra muito claramente esse processo, tá? Tá aqui em Marcos 5, do 24 em diante. Então eu vou ler aqui a passagem e depois vou conversar com você sobre aqui a minha visão dentro disso, tá? Diz assim, olha: e certa mulher vítima... E Jesus foi com ele e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue que havia 12 anos. E tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos e tinha gasto tudo o que ela tinha e não tinha melhorado, mas antes cada vez pior. Ou seja, ela estava cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, é isso mesmo, quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste. Porque ela dizia, olha o ponto, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Imediatamente, a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo que já estava curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo tempo, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que havia feito ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada desta aflição. Bom, essa eu acredito ser uma das passagens mais conhecidas, né, no que diz respeito à cura de Jesus. E quando a gente vê aqui a passagem, a resposta à pergunta da Júlia já é muito óbvia, né? Olha só como é que a resposta é óbvia. Vamos ver como é que ela começa a ficar óbvia aqui. Olha. Então a mulher estava lá com aquele sofrimento, e aqui ela fala: olha, quando ela tinha ouvido falar de Jesus, ou seja, ela tinha ouvido falar, falou: poxa, eu ouvi falar que esse homem cura. Eu ouvi falar que esse homem cura, né? E aí, ela tocou nele. E aí, olha só, Jesus falou, né? Quem me tocou? E aí os discípulos falaram: pô, como assim quem te tocou? Você tá cheio de gente aqui, como assim? Né? E aí, ela falou com ele, né, que era ela e tal, e ele falou claramente: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou, etc. Cara, então, olha só como é óbvio isso, né? Então, essa passagem, ela mostra claramente que quem
curou a mulher foi a fé dela em Jesus. Jesus serviu como um placebo, vamos dizer assim. E quando fala assim, tem as pessoas que são, né, que qualquer coisa que você fala relacionada a Jesus e Deus, elas ficam histéricas, mas aqui não tem nenhum demérito, tá? Não tem nenhum demérito. Mas ele mesmo disse isso, a sua fé te salvou. Então, o que fez ela curar foi, eu acredito que se eu tocar nele, eu vou ser curada. E aí, de fato, foi, né? Se a gente for pegar outros exemplos, tem uma passagem que fala de Jesus que curou um cego. E ele falou a mesma coisa. Antes de curar, ele inclusive perguntou, você acredita mesmo que eu posso te curar? E o cego falou, acredito. Ele falou, então, sua fé te fez ficar bom. Tem uma passagem que eu lembro também que fala de Pedro, né? Jesus estava lá andando nas águas e tal, e aí ele chamou Pedro. Inicialmente ele teve fé, ele começou a andar, e depois ele afundou. E Jesus falou, você afundou porque você não teve fé. Então foi Jesus que fez ele andar? Não, a fé nele, a fé dele, que ele poderia andar sobre as águas, fez com que ele andasse. É assim. Cara, já aconteceu tudo quanto é cura, de tudo quanto é jeito que você imaginar. Foi uma pessoa ou algo específico que curou? Não, sempre é a crença da pessoa. No livro O Poder do Subconsciente tem lá um homem que foi curado achando que tinha tocado na cruz verdadeira, né? Ele era muito católico, ele estava muito doente, o filho dele inventou para ele uma história. Chegou com um pedaço de madeira e inventou uma história. Ele era muito rico, o filho dele falou, olha, eu consegui comprar um pedaço da cruz verdadeira onde Jesus foi morto. Se você tocar aqui, você vai ser curado. O que aconteceu? Ele tocou e foi curado. Então, isso mostra o poder da consciência. O que faz com que as coisas aconteçam é a sua fé naquilo, independente de onde seja a fé. Seja em Deus, seja em Jesus, seja num pedaço de madeira, seja em qualquer coisa que você imaginar. Beleza? Bom, segunda pergunta aqui de hoje foi feita pelo Gabriel IC. Qual a diferença entre... eu gostei muito dessa pergunta. Qual a diferença entre ignorar e fugir da realidade? E assim, eu trago aqui um resumo da pergunta, né? Porque muitas vezes a pessoa conta toda uma história ali, mas no fim das contas ele estava perguntando isso. Qual que é a diferença entre ignorar a realidade e fugir da realidade? Então, primeiro, porque o ignorar, né? Tem vários vídeos onde eu falo que, inicialmente, você precisa ignorar a realidade, porque aquilo que você está vendo não é necessariamente real, né? E existe meio que um atraso do que a gente vê com os olhos aqui e do poder da consciência, né? Mas qual que é a diferença, basicamente, entre ignorar e fugir? Vamos usar exemplo. O que seria um fugir da realidade? É assim, olha, vou colocar o meu exemplo aqui para facilitar. Durante um bom período da minha vida, acontecia muito de eu conseguir ganhar um bom dinheiro e não conseguir manter. Ganhava, perdia, ganhava de alguma forma que ele evaporava. Das formas mais aleatórias possíveis. Então, se eu continuasse, se eu não fizesse nada com relação àquilo ali, eu estou fugindo da realidade, né? É como se eu falasse, não, mas não tem problema nenhum aqui não. Não, isso aí acontece porque... Não, eu estou fugindo, existe a realidade que é, cara, eu ganho dinheiro e não consigo manter, né? Isso é o fugir da realidade. O ignorar entra consciência. Como assim? Ignorar a realidade para você entender esse conceito, se esse for o primeiro vídeo que você está vendo aqui, talvez não vai fazer sentido, então você precisa assistir os outros, né? Quando eu falo ignorar a realidade, é o quê? Até baseado lá no livro A Ciência de Ficar Rico. A verdade sempre é aquilo que você pensa. Então, sempre o que você pensa vai acontecer. Só que, na maioria das vezes, não é instantâneo. Então, você vai precisar pensar de uma determinada forma. Durante um tempo você não vai ver nada daquele pensamento, mas depois de um tempo você vai ver. Então, esse tempo
depois, né, que você já acredita em algo diferente, mas você não vê aquilo, é o que eu digo para você ignorar isso. Então é um processo de consciência, você entender o seguinte, olha, eu ainda não estou vendo nada de diferente aqui, mas é porque faz parte do processo. Isso é o ignorar a realidade da forma que eu trago aqui. Agora, fugir dela, como eu disse, é quando você simplesmente acontece, tem um monte de coisa acontecendo e você finge que não está acontecendo. Não. A primeira coisa é, quando existe um problema desse, é assumir o problema. Não, eu tenho um problema com isso aqui. Eu tenho um problema de não conseguir manter o dinheiro. Aí eu preciso resolver esse problema, que eu resolvo internamente, mudando para eu consigo manter o dinheiro. Eu preciso mudar essa consciência, né? Mas se eu simplesmente vejo os padrões se repetindo e não faço nada, aí é idiotice, como disse aqui o Gabriel, é fugir da realidade. Beleza? Última pergunta de hoje. A Silvana perguntou o seguinte: existe uma frequência específica para a riqueza? Existe uma frequência específica para a riqueza? Vamos lá. Essa pergunta aqui da Silvana também é muito boa porque... Vamos lá. Isso aí eu lembro que a gente estava conversando sobre isso dentro da mentoria esses dias, né? De uma lá das meninas falarem que cansou dessa história de ter que perdoar, de sentir gratidão, disso, de aquilo, disso, daquilo. Então, assim, olha, quando você fala assim de frequência de riqueza, é um termo utilizado, né? Só que, cara, isso não existe, né? Eu sempre repito aqui, com certeza, quando você está em uma alta vibração, que nada mais é do que estar com bons sentimentos, as coisas tendem a fluir mais naturalmente. Então, se você está ali numa vibração alta de alegria, de paz, né, de tranquilidade, etc., vai fazer bem para a sua vida como um todo, não necessariamente com relação à questão financeira, né? Só que aí, onde que está a confusão? É eu achar que isso vai fazer enriquecer. Pô, aí não tem nada a ver, né? Quer dizer que, se eu for uma pessoa alegre, eu vou enriquecer? Pô, não. Para enriquecer, você precisa ter a habilidade de fazer dinheiro, você precisa ter a consciência de que você já é rico, e existem pessoas completamente idiotas e ruins e etc. que têm essa consciência e ficam, né? E tem pessoas que são aí good vibes e tal, e gratiluz, e não tem nada, né? Então, repito, tá? Não é que isso é ruim, é óbvio que é bom. O problema é você achar que a solução está aqui, né? Então, não, se eu perdoar, se eu não sei o quê, aí eu vou ter muita riqueza. Pô, não é isso. Tudo, assim, olha, dentro da linha que eu trago aqui para você, é uma linha baseada em Neville Goddard especialmente. Tudo começa com a consciência. Então, eu quero enriquecer. Então, eu preciso ter a consciência de eu sou rico. Eu já sou rico, eu posso fazer tudo. E aí, isso não necessariamente tem a ver com sentir gratidão, com frequência, com nada relacionado a isso. Tá claro? Bom, esse é o vídeo de hoje. Vou deixar aqui abaixo convites, né? Se você quiser ter um contato mais próximo comigo, o melhor produto que eu tenho nesse sentido, atualmente, é a Mentoria Sem Esforço. Hoje, a gente está com um pouco mais de 100 membros, né, dentro da mentoria. E ali são pessoas que recebem a minha atenção especial, onde eu respondo ali as questões diariamente, né, em um grupo de WhatsApp. A gente tem encontros quinzenais ao vivo, onde cada um tem ali o seu momento. E existe todo o protocolo lá de reprogramação para a questão de eliminar crenças sobre dinheiro e acessar a sua versão que já é próspera. Então, fazendo sentido, você tendo condições, sugiro. Inclusive tem aqui, já tem toda a explicação, tem o preço, tudo direitinho. Link aqui abaixo. Se você não pode fazer parte da mentoria, aí eu vou te convidar a adquirir o ativador de dinheiro inesperado, que é para quem precisa ver um resultado mais de forma urgente. O que o ativador faz? Ele
te coloca nesse estado de as coisas já estão resolvidas. Então, um primeiro passo é exatamente esse, e que assim, olha, o dinheiro que você esperava já chegou. Então, ele não é uma ferramenta que vai resolver todas as suas questões de crença, não, mas você vai ver lá, inclusive tem N relatos, né, de pessoas que tiveram resultados incríveis usando o ativador. Então, se você quer acelerar o seu processo, tá aqui, siga um desses dois caminhos, beleza? Fez sentido aqui esse vídeo? Deixa um comentário aqui, dá um like, deixa aqui a sua pergunta também para eu responder em um próximo vídeo. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.